nós vamos para onde? Para o ion ou para o dólar? Não, olha, eu acho que o que a gente está vendo agora em termos de tarifa e tudo isso que está acontecendo, às vezes é importante voltar um pouco atrás, Emílio, porque eu até estava olhando para escrever um artigo sobre isso, e ao longo dos últimos tempos, desde a reconstrução do Plano Marshall, os Estados Unidos aceitou, assim, propositalmente, condições de tarifas, às vezes não recíprocas, em troca de ter o dólar como moeda dominante, né? Então, ao longo do tempo isso veio acontecendo, o dólar virou a moeda dominante, é mais de 90% de tudo. Então, acho que agora tem um questionamento em relação a se essa não reciprocidade é razoável ou não. E vale lembrar também que nesses acordos todos, e tem vários documentados, também existia uma ideia de que os Estados Unidos ia pagar mais, né? Pela defesa, e aí tem alguns exemplos que foram citados recentemente. Então, eu acho que no final das contas nós vamos para o digital, nós não vamos nem para o dólar, nem para o... Eu acho que tem alguns artigos já sendo publicados, a Ásia já está se interligando digitalmente, a gente já tem soluções que conseguem ligar sistema de pagamento instantâneo em tempo real. A latência, que é o tempo que demora, né, um pagamento está indo para 4, 5 segundos. E a verdade é que se você tiver o sistema todo mundo interligado com pagamento instantâneo, o risco da moeda, né, deixa de ser uma coisa relevante. Então, se vai ser negociado em dólar ou em euro ou em renminbi, não é tão relevante. Se você tiver tudo conectado instantaneamente, digitalmente... Tipo um Pix geral. Um Pix gigante. Você que bolou o Pix? Na verdade, foi você que inventou o Pix. Foi o Banco Central. Foi o Carlos Neto. Como é que também. você foi lá? Conta a sua história. Como é que você foi lá o Banco Central faz o quê? Eu posso ter uma conta no Banco Central? Não pode. Para que serve o Banco Central? Não, o Banco Central tem dois objetivos: controlar o preço e controlar, vamos dizer assim, a saúde do sistema financeiro. Os dois principais objetivos vamos dizer assim, ter certeza, né, de que preserva o valor da moeda, que o valor da moeda está preservado e que você tenha uma estabilidade financeira. Então, você cuida do real. Isso, você cuida da moeda. O objetivo é a moeda. Exato. No final das contas, a estabilidade financeira também é moeda. Então, no final das contas, o principal objetivo, né, é você ter certeza que você mantém o valor de compra da moeda. Por isso que sobe os juros, cai os juros, vocês ficam ali olhando como é que está o nosso principal instrumento de trabalho, às vezes, infelizmente, é os juros. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque você foi muito contestado na época da pandemia. Você estava lá, né? Tava. E eles falavam, não, isso aí tá... Os jornalistas falavam muito, porque nem agora tem muita especulação com esse negócio do... Os caras que estão lá, eles dominam mesmo essa... Vocês sabem mais ou menos o que vai acontecer? Ou você também é igual a gente que não sabe direito? Tá meio avulso. Chuta com a esquerda, chuta com a direita. Como é que é esse lá entre vocês? Não, tem uma equipe técnica muito boa. O Banco Central tem muita gente que estudou fora, que tem mestrado, que tem doutorado, que trabalha na parte de modelagem há muito tempo. É óbvio que a gente vive num ambiente de certeza e o Banco Central trabalha com incerteza. E às vezes eu vejo muita crítica. Olha, na pandemia, você caiu os juros demais. Mas aí tem que voltar atrás e lembrar, naquele momento na pandemia, quando o juros estava lá embaixo, foi um momento que os Estados Unidos tinha feito uma reunião extraordinária para cair os juros. Muita gente achava que o crescimento do Brasil ia ser negativo em 9% e a gente não tinha muita ideia do que ia acontecer com as pessoas em casa, tinha muita dúvida do que ia acontecer. Então, é curioso, porque na época as pessoas reclamaram que a gente tinha que ter caído mais os juros e hoje as pessoas reclamam que caíram demais os juros. Então, é importante entender que quando você toma aquela decisão, você tem variáveis na mão naquele momento. Obviamente, depois as coisas mudam. Se você pudesse olhar, né, ter uma bola de cristal e olhar para frente, às vezes você fariam coisas diferentes. Mas com as variáveis que a gente tem na mão, é o melhor que a gente consegue fazer com os instrumentos que tem, né? Com o Banco Central também não tem todos os instrumentos. Sim, mas vocês ganharam o prêmio. Lá foi o que se saiu melhor naquele momento, né? O Banco Central ganhou o prêmio de melhor Banco Central do mundo entre América Latina e global, 4 anos dos 6. Caramba. Quanto tempo fica lá o presidente? 4 anos, né? A gente passou a lei de autonomia, então na verdade a ideia é que o presidente fique 4 anos, mas em mandatos diferentes. Então ele fica 2 anos num mandato e 2 anos num outro mandato, né? Ou seja, se tiver alternância, né, de poder no executivo, ele vai servir 2 anos um presidente e 2 anos o outro presidente. O meu caso foi 6 porque a gente fez a autonomia no meio do processo, então era importante que eu avançasse no outro mandato 2 anos. Entendi. Tomé Abduch, obrigado pela sua participação. O que você quer saber aqui do nosso presidente, o Roberto Campos Neto? Roberto, o mundo está um pouco assustado, né? A gente está vendo essa variação grande que teve do dólar, o dólar de repente caiu, aí a China retalhou, o dólar voltou a subir, o ouro também está
variando bastante. Como que você está vendo esse atual momento, as ações que o presidente Trump estão tomando e o que pode acontecer aí nos próximos meses com o mundo todo? Tá, vou tentar responder rápido, que é uma pergunta que levaria tempo. Mas assim, primeiro... Não, mas pode ficar à vontade. Primeiro, aquele tema que eu comecei falando, que ao longo do tempo existia, vamos dizer assim, um entendimento implícito de que as tarifas seriam não recíprocas em relação aos Estados Unidos. E se você olhar no tempo, isso foi piorando um pouco, mas a moeda seria o dólar, né? E isso foi atingido. Hoje a moeda de negociação em grande parte é o dólar. E você ser, né, o dono da moeda, que é a moeda que negocia tudo, tem um valor, né? Quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, é como se ele espalhasse o efeito para outros países. Então é muito relevante. Em troca disso, tem alguns acordos que foram de não reciprocidade, ou seja, os Estados Unidos os Estados Unidos cobrava menos tarifa do que pagava, né, em produtos parecidos. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que é relevante nesse sentido, quando a gente olha a história de tarifa, a gente fala que tem os 3 R's, né? Que é renda, revenue, reciprocidade, ou seja, eu quero ter a mesma tarifa que o outro tem, e restrição, ou seja, eu quero proteger a minha indústria local. Então, toda tarifa que tem, ela tem um desses 3 objetivos, né? E às vezes é difícil de ter vários objetivos ao mesmo tempo. Quando começou a campanha do Trump, a gente entendeu, bom, ele está querendo, né, rever o tema da reciprocidade, ou seja, é fato que os Estados Unidos hoje cobram menos tarifa de outros países do que outros países cobram dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje exportam muito serviço. E aí você tem que medir qual é o valor adicional do serviço, é uma coisa mais complexa. Mas vamos então imaginar que você vai para a reciprocidade, ou seja, você vai falar para os países, olha, eu quero que você cobre do mesmo produto o mesmo de mim do que eu cobro de você, né? E aí tem uma tese por trás disso, que é que se todo mundo vai para a reciprocidade, se todo mundo cobra o mesmo de todo mundo, aí você pode atingir uma eficiência mais rápida. Porque se eu cobro de você o mesmo que você cobra de mim no mesmo produto, a hora que a gente abaixar a tarifa naquele produto, o ganho para você e o ganho para mim é exatamente igual. É ganho mútuo. E se eu cobro a mesma coisa de você do que você cobra de mim no mesmo produto, a hora que a gente sobe, eu subo e você sobe, é prejuízo igual para os dois. Então a reciprocidade faz com que você consiga atingir um equilíbrio melhor no longo prazo. Então isso vinha sendo defendido, a gente entendia, bom, vai ter um plano grande de reciprocidade. Quando saiu a tabela, Emílio, aí eu fiquei um pouco meio na dúvida, porque a tabela, né, os pesos de tarifa dos países não eram de acordo com a reciprocidade, era de acordo com, né, o saldo de balança, né, de um país para o outro. E aquilo me pareceu muito confuso, né, difícil de explicar, parecia uma conta que não era muito, vamos dizer assim, elaborada e gerou muita incerteza, né? Eu acho que o mundo estava preparado até para caminhar para uma reciprocidade melhor. Quando saiu aquela tabela e a gente olhou aquilo, bom, mas então é balança. Se a balança não é o R da reciprocidade, é o R da restrição, ou seja, de proteger a indústria local, que ele também até falou na campanha que ia fazer isso. Mas agora a gente está nesse ambiente de incerteza. Então, eu sou um economista liberal, acredito em free trade. A reciprocidade é um caminho para o free trade, porque a hora que você vai para a reciprocidade é mais fácil todo mundo abaixar junto, porque não tem muita confusão na negociação. Mas agora a gente vai precisar ver o que vai acontecer, porque gerou muita incerteza. Agora, é importante dizer que sim, existe um tratamento assimétrico hoje em termos de tarifa para os Estados Unidos. Sim, ele concordou com isso durante muitos anos e agora está tentando rever, né, esse tipo de acordo. E eu acho que, né, nesse momento a gente vai ter aí um momento de incerteza que vai ser um pouquinho mais prolongado. E o Brasil gosta de bater na trave, né? Sempre tem uma janela de oportunidade. Quando você trabalhou lá com o Paulo Guedes, ele falava pra gente dançar com os chineses e com os americanos. Vai dar para dançar com os dois agora ou não? Não, olha, assim, de novo, a gente não sabe ainda como é que vai terminar, porque teve muita mudança no curto prazo. Mas se aquela tabela que foi publicada for a tabela que vai valer, e se todo mundo acreditar que aquilo vai valer por muito tempo, ou seja, se não tiver incerteza em relação àquilo, a gente pode dizer algumas coisas que vão acontecer, né? Uma coisa que vai acontecer claramente é que os Estados Unidos têm muita preocupação com esse negócio de rerouting, né? Que é você pegar e fazer um produto, por exemplo, pegar um produto chinês, ir para o México, muda a embalagem e vende para os Estados Unidos. Como as tarifas são muito diferentes, esse rerouting não vai diminuir, ele vai aumentar, porque tem lugar que está com 10%, tem lugar que está com 40%. É óbvio que quem está produzindo no lugar de 40% vai preferir botar no lugar de 10%, que o lugar de 10% vai poder exportar para os Estados Unidos em condições mais favoráveis. E outra coisa é que a China é um grande mercado de exportação, né? Ele está tentando mudar para um modelo de consumo, mas ainda não foi, vamos dizer assim, feliz nessa mudança. Então hoje a China tem alguns mercados que eles precisam para poder alimentar os seus produtos. E os Estados Unidos é um grande mercado. Então se você fecha os Estados Unidos, hoje vão sobrar, quais são os mercados grandes que podem compensar? Você tem Indonésia, tem Malásia, tem Brasil.
A Índia está com cara No Brasil só a Alibaba, né, que a gente consome. E ainda o Shopee. A Shopee. Eu gosto. Não, tem elétrica tem. tem bastante bem intermediário, sim. Tem? China? Tem bastante. Mas assim, eles querem Estados Unidos, né? Estados Unidos que é o mercado forte, né? Mercado. Mas não tendo os Estados Unidos, você vai ter que fazer mais para a Malásia, mais para a Indonésia, mais para o Brasil. Como a China tem uma capacidade produtiva ociosa, vai vir produto mais barato, né? Então você tem o lado bom de que você tem produtos mais baratos, e o lado ruim é que isso pode causar também um desequilíbrio na indústria local, dependendo de como isso vai acontecer. O Trump deu até 1h da tarde de hoje para o Xi Jinping responder em relação a baixar as tarifas ou não, dizendo que caso ele não baixe, os Estados Unidos vai aumentar mais 50%. Ele aumentou 20%, aumentou 34% e agora mais 50%. Você acha que o chinês lá vai segurar ou vai amarelar? Vai segurar. Não, eu acho que se o que tiver por trás também é realmente um tema de reciprocidade, olha, vamos chegar num lugar onde você cobra de mim o mesmo que eu cobro de você, a gente vai começar a ter negociação. Você olha, por exemplo, naquela tabela que estava até aqui na telinha agora, esses países mais pobres que tiveram uma tarifa muito grande, tem países desses que não tem nem como ter uma balança positiva com os Estados Unidos, porque uma balança neutra com os Estados Unidos, porque é um país pobre, não tem como comprar nada. Eles vão lá, por exemplo, a Nike, se você pegar o calçado da Nike, ele é feito em grande parte, né, nesses países mais pobres, vários outros países mais pobres e vários outros itens. Então, acho que esses países mais pobres já saíram para negociação, já tem várias notícias de alguns querendo negociar. E o governo americano já disse que, olha, se você vier para reciprocidade, eu aceito. Então, agora a gente vai ter esse teste, né? A Úrsula da Europa, que é a comissária, já falou, olha, a gente pode fazer um acordo recíproco aqui com taxas baixas. A Argentina está construindo um acordo recíproco com os Estados Unidos com as mesmas taxas para todos os produtos. Então agora a gente vai testar essa tese de que, de fato, os Estados Unidos queriam reciprocidade. E nós? A França já disse que o mercado comum europeu não quer o Brasil. Já falou hoje, né? Tô louco. Não, que o Brasil queria fazer esse acordo. Rejeitou o acordo com o Brasil. A França, né? A Europa tem um modelo mais complicado, né, Emílio? Porque a Europa viveu muitos anos de energia barata da Rússia, segurança barata ou quase de graça dos Estados Unidos, ou pelo menos os Estados Unidos pagavam uma grande parte, e um modelo onde ele importava, né, em condições favoráveis da China, com um benefício da zona do euro. Hoje você já não tem mais energia barata da Rússia, nem vai ter, e também parece que não vai ter mais a proteção barata ou quase de graça dos Estados Unidos, né? Como é um país envelhecido, que teve um gasto governamental muito alto, ou seja, a dívida muito alta, e a produtividade vem caindo ao longo do tempo, precisa se reinventar. Então acho que hoje a Europa é um lugar onde as pessoas olham e falam, não, eles precisam se reinventar. Presidente, se o objetivo for reindustrializar os Estados Unidos, o Trump vem falando muito sobre isso, em que medida tarifas protecionistas podem ajudar a reindustrialização americana pelo princípio da reciprocidade? Olha, primeiro, reindustrialização, que é o restriction, ou proteção, e reciprocidade, às vezes, não conseguem atingir o mesmo objetivo. Uma coisa leva para um lado e outra coisa leva para o outro. E o que a gente, né, eu sou um economista liberal, o que a gente acredita é que cada país tem que estar na sua fronteira de eficiência, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu sou mais eficiente e vou trocar, né, com algum outro país ou comerciar com aquilo que ele é mais eficiente do que eu. Então, tentar fazer uma reindustrialização depende da sua aptidão, da sua eficiência, da sua mão de obra, da sua tecnologia. Você ir contra essa tendência natural, na verdade, encarece o setor, a cadeia produtiva, e faz com que você fique menos eficiente. A eficiência máxima é se não tivesse tarifa nenhuma, todo mundo produzisse aquilo que faz melhor e todo mundo tivesse acordo de livre comércio. Eu acredito nisso. Outras pessoas não acreditam, mas eu acredito. Então, eu acho que a reindustrialização, ela precisa, a gente precisa ver como é que isso vai acontecer. Agora, a reindustrialização, ou seja, a proteção por proteção, não fala com reciprocidade. Essas coisas podem não atingir o mesmo objetivo.